Fala, gurizada ligada aqui no Indy Forever, tudo bem com vocês? Então agora estamos estreando um novo programa no canal, o Indy Forecast, que é um programa em formato de podcast, onde vamos conversar com vocês, geralmente para fazer alguma análise ou apresentar uma opinião sobre determinado assunto. E em alguns programas poderemos trazer também alguns convidados especiais. Eu também gostaria de abrir esse espaço para que vocês possam sugerir temas ou até enviar perguntas para a gente responder no programa. Então neste programa vamos falar um pouco sobre a corrida do Texas e toda a polêmica envolvendo o novo AeroKit, a questão polêmica do Pack Racing e a evolução do formato de corrida em ovais nas últimas 2 décadas. Mas antes, não deixe de visitar os nossos parceiros: o Indy Center Brasil, o melhor portal de Fórmula Indy no Brasil, o IndyCarCast, o melhor cast de automobilismo, e o LPVW Brasil AV, a sua liga de automobilismo virtual. E para quem ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, assim vocês sempre vão saber quando novos vídeos forem postados. Então, para começar, a gente precisa falar um pouco sobre o oval do Texas e as suas características, tá? É bom lembrar que esse canal não é só para quem já é fã da categoria, mas também para aqueles que chegaram agora e não conhecem bem a Fórmula Indy. Por isso, eu acho importante sempre trazer informações básicas do ambiente da categoria, né? Então, localizado em Fort Worth, esse circuito foi aberto em 96 e desde então ele vem recebendo corridas da Fórmula Indy desde 96 e também da NASCAR a partir de 97, pelo menos essas são as principais categorias que utilizam essa pista. À exceção do oval de Indianápolis, o Texas Motor Speedway, ele se tornou o oval mais popular da categoria e o único que desde 96 nunca ficou fora do calendário. E ele também é conhecido por ter grandes inclinações. Originalmente ele tinha 24 graus em todas as curvas, mas na última reforma do circuito, a inclinação foi reduzida nas curvas 1 e 2 para 20 graus e também sofreu aí um novo recapeamento. A grande inclinação nas curvas é uma característica bastante interessante nesse tipo de oval, pois permite que os pilotos possam escolher várias linhas, desde a linha mais interna até a linha mais externa, permitindo que 2 ou mais carros andem lado a lado por bastante tempo, o que deixa a corrida bem mais interessante do que em ovais de pouca ou nenhuma inclinação, por exemplo, em que os carros contornam a curva utilizando apenas uma linha, né? Outra característica também desse tipo de circuito é permitir o formato de Pack Racing. Para quem não sabe, o Pack Racing é uma condição de corrida em que os carros conseguem andar bem próximos uns dos outros, em blocos ou pelotões durante bastante tempo. E para que os carros andem próximos, é necessária uma configuração específica nos ajustes aerodinâmicos para que eles possam produzir bastante pressão aerodinâmica. E sendo assim, o carro de trás ele vai conseguir suportar com bem mais facilidade a turbulência que é gerada no ar pelo carro da frente. Então, sobre a corrida de 2018, a gente antes tem que falar um pouquinho sobre o novo AeroKit. Por um lado, o AeroKit ele se mostrou muito eficiente para circuitos mistos de rua e até ovais curtos, porque a categoria tinha como objetivo diminuir a turbulência, e isso facilitou muito a vida nesses circuitos que eu acabei de citar. Só que para super ovais, essa redução de pressão aerodinâmica acabou sendo exagerada, acabou dificultando muito os pilotos para pilotar o carro. E isso foi bem enfatizado pelo Felipe Giafone durante a transmissão da corrida. É uma dificuldade enorme porque com pouquíssima pressão aerodinâmica os carros ficam dançando, perde-se muita aderência do carro, né? E com isso os carros acabam se afastando. Então, se por um lado diminuiu a turbulência, os carros eles até podem estar mais próximos. Isso é bacana, os carros poderem andar mais próximos. Só que com as asas minúsculas do jeito que ficaram e o Santo Antônio vazado, a gente acaba tendo uma diminuição bastante significativa, né,
no vácuo. E a falta desse vácuo, aliada à dificuldade de controlar os carros, os pilotos então eles começam a se distanciar cada vez mais. Tem gente que prefere esse formato de corrida. Eles têm o argumento de que assim é melhor, porque os melhores pilotos se sobressaem. Mas eu ainda penso um pouquinho diferente. Eu acho que não necessariamente os melhores pilotos vão para frente. Na verdade, são as equipes que conseguem o melhor ajuste que vão andar mais rápido. Agora, se todo mundo tivesse nas mesmas condições, a disputa ela seria bem mais intensa e muito mais emocionante, porque todo mundo estaria nas mesmas condições, nas mesmas chances. Só a título de comparação, essa corrida teve 242 ultrapassagens na pista, enquanto que a abertura da temporada em St. Pete, um circuito de rua travado, pessoal, teve 283 ultrapassagens na pista. Ou seja, a gente teve mais ultrapassagens em um circuito de rua do que nesse oval do Texas. E eu realmente achei a corrida do Texas muito ruim. Não fosse a bandeira amarela, o líder muito provavelmente daria uma volta no segundo colocado. Tamanha diferença de velocidade dele em relação aos demais carros. Outro tópico assim para comparação também de 2018 com 2017 são as corridas de Pocono e Indy 500 de 2017, também o Texas de 2017. Para vocês terem uma ideia, Pocono do ano passado teve 524 ultrapassagens na pista. Junto com a Indy 500 de 2017, para mim foram as melhores corridas que eu lembro de Super Oval assim, da história da Indy. Foi simplesmente espetacular, né? Quanto a Indy 500 e Texas de 2017, infelizmente eu não tive acesso aos números de ultrapassagem. Mas quem assistiu sabe que tiveram muitas ultrapassagens quase que o tempo todo. Foram corridas muito emocionantes mesmo. Um outro ponto, né? Muita gente achou que essa corrida de 2018 foi melhor que a edição de 2015. Realmente, ela é considerada por muitos uma das piores e mais monótonas corridas do Texas dos últimos anos. E realmente essa corrida de 2015 foi bem chata mesmo. Os carros sempre bastante afastados, poucas ultrapassagens. E o líder dando volta em quase todo mundo. Mas tiveram algumas coisinhas na corrida de 2015 que me fizeram pensar que foi realmente melhor do que 2018. Ou pelo menos foi menos ruim, né? E muita gente aí me crucifica por pensar dessa forma. Muitos acham que a corrida de 2018 foi espetacular, foi excelente e que foi muito melhor de 2015. Mas vamos ali, eu vou explicar agora o porquê que eu achei 2015 melhor que 2018. Na questão de ultrapassagens, assim, foi bem próximos. Na questão competitividade, foram bem próximos. Então, assim, não foi uma muito melhor que a outra. Foram bem parecidas mesmo. Porém, em 2015, a corrida ela permitia várias linhas nas curvas. Isso é interessante. Tudo bem, não teve pack racing. Mas os pilotos podiam escolher a linha que podia seguir na curva. Ou seja, eles podiam aproveitar a característica do oval, podiam aproveitar toda a inclinação do oval. Em 2018 não, era uma linha e acabou. Às vezes acontecia de um carro bem mais rápido passar por cima ali, uma segunda linha, mas era muito raro e só quando tinha muita diferença de velocidade de um carro para o outro. Em 2015, a corrida permitia carros andando lado a lado por bastante tempo. Em 2018 não teve isso. Então, assim, já perdeu mais um pouquinho de emoção. Já não podia usar várias linhas nas curvas e também não podia andar lado a lado, né? Eu já acho que, então, 2018 ficou devendo nesse ponto. Em 2015, pelo menos, os carros eles eram mais estáveis, eles eram mais equilibrados e eram bons de controlar. Já 2018, pouquíssima aderência, os carros extremamente difíceis de serem controlados. Mais uma vez, isso aí foi bastante frisado pelo Felipe Jafone na transmissão da Band. Então é um ponto assim a ser considerado. Inclusive é uma coisa que eu acho que a categoria deve repensar um pouco, esse kit de super ovais. Para mim essa corrida de 2018 parecia mais uma corrida de circuito misto do que um oval, né? Não fosse as curvas serem todas pro mesmo lado, dava para dizer que era um circuito misto, tá? Mas por que isso aconteceu? Na verdade isso foi uma decisão da categoria. Alguns pilotos já vinham enchendo o saco para a categoria redução da downforce. Um dos pilotos que mais incomodaram foi o Will Power, o chorão Will Power, né?
E ainda tem o fato de muitas viúvas da kart, muitos fãs da kart da Índia antiga, pedirem muito a volta do formato de ovais dos anos 80 e início dos 90. E também tem o argumento da segurança e tal, mas isso aí nós vamos falar um pouquinho mais adiante num dos próximos tópicos. Outro tópico, a polêmica do Pack Racing. Tá? E em seguida eu vou falar sobre a evolução no formato de corrida nos ovais. Tá? O Pack Racing ele surgiu no final dos anos 90 e de forma bem primitiva, mas que foi evoluindo com o passar do tempo. Até então os carros eles andavam bastante afastados e realmente quem tinha o melhor equipamento se mandava para frente e não necessariamente eram os melhores pilotos quem venciam as corridas, né? Geralmente o melhor equipamento quase garantiu o sucesso na corrida. O Pack Racing original ou o Pack Racing tradicional, para quem assiste, é bastante emocionante por permitir carros andando lado a lado por bastante tempo. Porém era muito difícil de ultrapassar. Se o carro de trás não consegue ganhar velocidade, ele não consegue ultrapassar. Isso por um lado haviam corridas muito boas, por outro lado haviam corridas em que ficava um bloco de carros lado a lado por dezenas de voltas sem ninguém ultrapassar ninguém. E isso é bastante negativo para a categoria. Mas não só esse fator, mas também por questões de segurança, o Pack Racing foi praticamente extinto ao final de 2011 e iria retornar somente em 2015 em Fontana. Mas depois de ficar um tempo sem o Pack Racing, de 2012 até 2015 com o DW12, eles retornaram com um novo formato, até que enfim acertaram a forma perfeita, um pouco em 2016 e finalizaram já em 2017, que é o Pack Racing com ultrapassagens, e nós vimos isso nitidamente na Indy 500 e um pouco no Texas. Simplesmente para mim as 3 melhores corridas em ovais da história, pelo menos das corridas que eu lembro de ter assistido, né? Foram exatamente as 3 melhores. Mas agora em 2018, ao meu ver, a categoria regrediu. Ela voltou ao formato do início dos anos 90. E isso gera uma nova discussão, talvez até um pouco mais filosófica. Eu penso que parar no tempo é algo extremamente negativo para a categoria. Ela precisa evoluir. Mas não só nas questões tecnológicas, mas também no formato de corrida, principalmente quando a gente fala em superovais. E pior que parar no tempo é voltar no tempo. Vejam bem, eu não estou me referindo a design de carro, a aparência do chassi nada tem a ver com a evolução do mesmo. A categoria ela tem que seguir evoluindo. Pode até acontecer de um determinado momento testarem algo novo e não funcionar, não ficar bacana. Como foi o caso daqueles para-choques horrorosos, que eu não vou entrar no mérito da questão, pois isso é assunto para outra discussão. Neste caso do para-choque, o melhor foi realmente tirar fora e esquecer mesmo. E tem mais um ponto a ser considerado, já temos vários circuitos mistos e de rua, e ainda os ovais curtos. Agora vamos transformar as corridas de oval, como o do Texas, em corridas de circuito misto, sem nem poder usar várias linhas nas curvas, muito menos andar lado a lado. Sei que muita gente não gosta de Pack Racing, mas se existissem vários ovais, como era no início da década passada e no fim dos anos 90, tudo bem algumas terem Pack Racing e outras não, mas da era dourada dos ovais da IRL só sobrou a corrida do Texas. Não conto Indianápolis, até porque o formato de corrida é um pouco diferente. Só sobrou um único oval para contar a história, nem mesmo Fontana e Michigan permaneceram. Então só tem um e ainda por cima sem Pack Racing. Se é para transformar a corrida de oval em corrida de circuito misto, eu não vejo mais sentido algum que a pista se mantenha no calendário. O próprio dono da pista declarou que quer o formato tradicional de corrida do Texas. Ah, mas e a segurança? Eu até entendo a preocupação do Pack Racing em relação à segurança na década passada e no final dos anos 90, mas os carros hoje eles são muito mais seguros, inclusive neste novo kit conseguiram com muito mais eficácia evitar que os carros levantassem voo. E ainda tem o soft wall, o muro macio, que absorve grande parte do impacto. Então eu acho que podemos utilizar o pack, nem que seja um meio termo entre o pack máximo e o non-pack. Pelo menos tenta-se agradar os dois lados. Inclusive hoje em dia fala-se em aumentar a velocidade, justamente pelo fato da segurança ter aumentado bastante nos últimos tempos. Eu particularmente não vejo necessidade. Sinceramente, aumentar a velocidade não significa que vai melhorar as corridas para quem assiste.
para mim vai ficar tudo igual. A velocidade atual, ela já é bem segura, e ao meu ver, para ter pack racing, eu não me importaria que os carros fossem um pouco mais lentos. Quem acompanha as corridas da Indy Lights percebe que os carros andam sempre próximos em ovais e são corridas muito emocionantes, com muitas ultrapassagens, e em muitos momentos acontecem lances melhores do que da própria categoria principal. Quem acompanha é testemunha do que estou falando. Bom, então para finalizar, se por um lado o novo AeroKit tenha acertado as corridas em circuitos mistos, de rua e até em ovais curtos, por outro lado, o kit de ovais longos precisa ser seriamente revisado, e a categoria tem que repensar essa atitude de tirar quase completamente o downforce, a ponto de os pilotos sofrerem demais para se manterem na pista. A primeira batalha do piloto é se manter na pista até o final, disputar a vitória acabou virando um segundo plano. Bom galera, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, espero que tenham gostado, deixem seus pontos de vista nos comentários, também deixem perguntas e dúvidas aí, não necessariamente deste tema, mas de qualquer tema, para que possamos estar respondendo ou comentando nos próximos programas. Se gostou, curta e compartilhe nas redes sociais, isso ajuda a divulgar o nosso canal, quanto mais gente estiver acompanhando o nosso trabalho, mais materiais estaremos trazendo para vocês. Um forte abraço para toda a comunidade indicariana, Indy Forever, o nosso canal da Indy.